E temos connosco o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Estas rejeições das 8 moções indicativas esta noite no Parlamento Britânico, que clarificação é que deixa para além daquela que é óbvia, que não há consenso político para resolver este problema do Brexit? Mas deixou aqui alguns sinais que podem ser importantes, particularmente se na segunda-feira algumas destas propostas voltarem a ser votadas e aí houver uma maior clarificação e também até uma forma mais assertiva de escolher uma destas opções. Até porque houve, destas 8 que foram rejeitadas, 2 que sobressaíram. Uma que dizia respeito à existência de um segundo referendo, seja qual for o acordo, e outra que colocava o cenário da possibilidade de haver ali uma fronteira, uma espécie de pequena União Europeia ou de uma relação mais próxima entre o Reino Unido e a União Europeia. E o facto de essas 2 opções contrastarem em termos de votos com as opções do hard Brexit, por exemplo, ou de uma saída sem qualquer acordo, mostra que pelo menos há uma inclinação do Parlamento para esse soft Brexit ou então para essa possibilidade de um segundo referendo. E que a possibilidade de saída sem acordo ou mesmo a possibilidade de um hard Brexit começam a ter cada vez menos visibilidade. E tendo em conta que aquilo que ficou claro hoje foi que, ou ontem, foi que é o Parlamento que agora vai ter o controle das operações, não só porque o Governo quase que se demitiu dessa possibilidade, mas a partir de agora, Theresa May, pouca autoridade poderá ter, no momento em que anunciou já a sua própria saída, com o controle das operações do lado do Parlamento, esta possibilidade de se chegar a um acordo à volta de uma destas opções, nomeadamente estas 2 que tiveram uma margem de rejeição muito, muito pequena, é cada vez maior. Só, Ricardo, que nuances é que podem ser introduzidas ao acordo para que o Presidente do Parlamento Britânico aceite uma nova votação do acordo? Mas não é a possibilidade de votação do acordo poderá ser na sexta-feira, ainda não se sabe se ele vai ser votado ou não. E a probabilidade dele ser aprovado é mesmo muito diminuta. Apesar de haver agora já alguns conservadores, que até agora estavam claramente a rejeitar o acordo de Theresa May, que começam a juntar-se. O caso, desde logo, de Boris, que era uma das vozes mais entusiastas do Brexit, mas que nunca aceitou o plano da Theresa May, agora começa a dizer que se calhar poderá já votar. Mas a aritmética é muito difícil para essa possibilidade de o referendo, em primeiro lugar, poder ser votado na sexta-feira e, em segundo lugar, poder ser aprovado. O que se coloca em cima da mesa é, não havendo essa votação, ou havendo a votação e ela sendo rejeitada, segunda-feira, portanto, logo no início da próxima semana, haver uma recuperação de algumas destas propostas que hoje foram rejeitadas para serem de novo levadas à votação. E aí a possibilidade de alguma destas, nomeadamente estas 2 passar, é agora maior. E, portanto, o cenário mais provável é, porque qualquer uma destas opções precisa de tempo, pedir-se até dia 12 que haja um alargamento de longo prazo. Em todo o caso, mesmo que estas votações que agora foram rejeitadas sejam submetidas a nova votação na segunda-feira e venham a ser aprovadas, o que é que nos garante que a Comissão Europeia vai aceitar e que os líderes europeus vão aceitar o que quer que seja que venha a ser proposto? Pois, essa é a grande dúvida agora. E essa pode ser uma vantagem para o próprio Parlamento Britânico, é que a partir desse momento a bola fica do lado dos europeus. Dos líderes europeus? Porque aí terão que ser eles a dizer agora se aceitam ou não. E o que é curioso é que até agora nós tínhamos uma posição da União Europeia muito unida relativamente ao que deveria ser esta negociação e agora começam-se a encontrar fissuras. E de resto, há pouco, nesta peça, víamos Donald Tusk a ter um recado que, em primeiro lugar, parece ter caído mal junto de alguns deputados do Parlamento Europeu e que, na verdade, mostra que a União Europeia já não está com a mesma tolerância que teve até agora. O recado que ele deixa, e é um recado que, por um lado, me parece pouco sensato, que é começar a apelar para os 6 milhões de pessoas que, num referendo online, que nós não sabemos exatamente como é que decorreu, estão a pedir esse segundo referendo, ou a querer ficar, que o Reino Unido fique na União Europeia, mas, por outro lado, também a deixar essa hipótese, que parece mais ou menos consensual entre os europeus, de permitir esse prolongamento Mas de então, longo prazo. isso leva-me a perguntar-te em que moldes ou em que circunstâncias é que o Parlamento Europeu poderá eventualmente vir a estar disposto a considerar uma extensão longa do Brexit se Londres decidir rever a estratégia para a saída do Reino Unido da União Europeia.
Em que moldes é que essa prorrogação ou essa consideração de uma extensão longa pode ser equacionada pelo Parlamento Europeu? Na hipótese que me parece ter algum acolhimento da questão de um segundo referendo sobre um qualquer acordo de saída e, sobretudo, perante o receio de haver uma saída sem acordo. Esse é o grande receio de todos os lados. É aquilo que ninguém quer e hoje no Parlamento Britânico percebeu-se exatamente isso. A votação, a diferença de votos entre aqueles que aceitavam uma saída sem acordo e os que não aceitam de todo foi muito grande. E no Parlamento Europeu, a mesma coisa. Ninguém quer ouvir falar de uma saída sem acordo. E, portanto, se a certa altura, com o tic-tac do relógio a contar, a alternativa do prolongamento de longo prazo for a saída sem acordo, então eu diria que aí o Parlamento Europeu, os europeus, os líderes europeus, o próprio Donald Tusk, com todas estas reservas, irá para esse cenário. Tu descartas por completo a possibilidade de não haver Brexit algum? Não, até porque lá está uma das opções que hoje foi muito votada e que ficou ali uma diferença muito pequena, foi a da tal segundo referendo. E o segundo referendo é indicativo de uma certa tendência para, havendo esse referendo, o resultado apontar no sentido de uma permanência. Até porque, e aí os líderes britânicos são absolutamente culpados, nunca foi dito aos britânicos de forma clara quais eram as consequências da saída e muito menos, como agora se percebe, como é que eles pretendiam sair. Ricardo, obrigada por ter estado connosco.